Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar com vocês aqui hoje à noite, né? Hoje, então, eu vou dar uma aula. Eu acredito que a grande maioria de vocês já fez, né, alguma sintonização comigo. Eu sei que tem alguns aqui que são novos, que ainda não fizeram. Vou explicar um pouquinho o que que é uma sintonização. É como se fosse, sabe quando a gente faz um curso de Reiki? Né? Quando a gente faz o curso de Reiki, a gente é sintonizado na energia do Reiki, tá? Então, hoje eu vou fazer exatamente isso. Não é na energia do Reiki, mas eu vou sintonizar vocês nas ferramentas de proteção do Arcanjo Miguel, que é o escudo, tá? Na realidade, o escudo é do Arcanjo Metatron, mas eu vou explicar bem certinho, a espada e a cortina branca, tá? São três ferramentas etéricas, que é como se vocês fossem receber um símbolo, uma ferramenta, né? Uma sintonização com essa energia. É, uma pergunta que eu tenho, assim, que eu recebo, que é bem comum, né? E claro, caso vocês estejam com alguma dúvida também aqui durante a aula, podem ficar super à vontade para perguntar aqui no chat, tá? Que eu vou respondendo vocês. Mas uma pergunta muito comum é: Marília, qualquer pessoa pode sintonizar ou acessar essas energias? Na realidade, sim, qualquer pessoa pode acessar. Qual que é a grande diferença de quando eu estou sintonizado e de quando eu não estou? Quando eu não estou sintonizado, eu preciso elevar muito a minha frequência para aí conseguir ativar essa energia, essa ferramenta. Quando eu já estou sintonizado, é como se eu já tivesse a chave, né? Eu só falo, eu só dou o comando verbal e pronto, a energia começa a agir em mim, tá? E claro, ela age também com muito mais potência. Quando a gente não tem a sintonização, geralmente a gente não consegue sustentar aquela energia no nosso campo, tá? Então, eu particularmente, assim, gente, eu gosto muito dessas energias, uso elas há uns 4 anos mais ou menos, tá? Uns 3, 4 anos por aí, e uso diariamente, tá? O escudo, a espada, a cortina branca são ferramentas bem importantes para a gente se proteger, tá? Tanto durante o dia como durante a noite, durante viagens, tudo que a gente for fazer. Claro, vai também, né, gente, da crença de cada um, do que cada um acredita e do que faz sentido para cada um também, né? Mas eu senti quando eu fiz as minhas sintonizações, eu tenho várias sintonizações, eu percebi que cada uma nos entrega um tipo de energia, e cada uma nos protege de alguma forma, né? Por exemplo, quando a gente está trabalhando aqui essas energias de proteção de São Miguel Arcanjo, a gente consegue aumentar muito a nossa proteção energética mesmo, né? Então é bem especial. Então, eu acredito que aqui todo mundo já deve ter ouvido falar de São Miguel Arcanjo, né? Até porque eu falo muito sobre ele, né? Nos meus atendimentos, assim, de todos, eu acho que todos os seres espirituais, é um dos que eu mais sinto, não necessariamente uma conexão, mas é o que eu mais tenho, assim, um dos que eu mais tenho devoção. Então, eu tenho até um altar de São Miguel aqui na minha sala, assim, gosto muito. Desde criança, sempre fui muito conectada a São Miguel. E São Miguel, ele é o arcanjo, né? Tem várias culturas aí que acreditam em São Miguel, o cristianismo, se eu não me engano, o judaísmo também acredita em São Miguel, enfim, tem algumas culturas aí que acreditam, e ele seria, né, o anjo protetor, o arcanjo protetor. Então, sempre que a gente está precisando de proteção, a gente faz as nossas orações, as nossas intenções, né? Claro, existem muitos outros seres também, claro, né? Mas geralmente o que mais vem à mente é São Miguel Arcanjo, né? Então, ele é esse anjo que traz a proteção. Quando a gente faz encaminhamento de seres também, a gente utiliza é, ferramentas de São Miguel Arcanjo. Enfim, dá uma série de gama, né, de coisas que a gente pode utilizar dentro da energia de São Miguel. São Miguel, ele também é um anjo que ele, eu falo anjo, mas é arcanjo, tá? Que nos dá um norte na vida. Quando a gente tá se sentindo um pouco perdido, sabe? Ah, eu não sei para que lado que eu vou, né? Eu estou precisando de um direcionamento. São Miguel Arcanjo, ele nos dá o norte, ele nos guia para o norte, né? O norte, digamos assim, o meu norte, né? Quando a gente fala o norte, é uma metáfora, né? Então, nos guia para o nosso caminho, nos protegendo, tá? Então, ele tem muito dessa energia.
E São Miguel Arcanjo também é um arcanjo extremamente amoroso, mas o amoroso dele é diferente de outros seres, né? Por exemplo, São Miguel Arcanjo ele é um amoroso, mas assim, ele tem uma energia de um pai firme, sabe? Um pai amoroso firme. É tipo, coloca de limite, de imposição, né? Então ele tem essas características, né? Claro, cada pessoa também percebe o lado espiritual à sua forma também, né? Mas dentro do que se fala muito aí, tem muito dessas características, tá? E um outro arcanjo que a gente vai falar aqui, que ele é um arcanjo não muito conhecido, e que eu vou passar para vocês, é a sintonização do escudo do arcanjo Metatron. O arcanjo Metatron, segundo algumas culturas, ele é considerado um anjo supremo, que ele está, inclusive, acima de outros arcanjos. É como se ele fosse, digamos assim, o braço direito de Deus, tá? Então, eu já vi, assim, às vezes procurando na internet, tem muita contradição. Eu já vi até algumas linhas falando mal de arcanjo Metatron, e eu pensei, uai, né? Enfim, não consegui conectar o que dizia ali, mas enfim. Eu utilizo na minha vida algumas outras ferramentas, como o cubo do arcanjo Metatron, enfim, mas aqui o que eu vou passar é o escudo, tá? E eu vou dizer assim para vocês, é extremamente poderoso, assim, ele é um escudo muito forte mesmo. E é claro que quanto mais fé a gente tem, mais forte essas ferramentas ficam, tá? Então, digamos assim, receber uma sintonização já fortalece muito essa ativação energética e com fé, claro, né? Fortalece mais ainda. Por que que eu falo fé? Porque às vezes a gente ativa uma ferramenta e a gente começa. Ah, será que tá funcionando? Ah, mas acho que para mim não funciona. Ah, mas sabe, a gente começa a se questionar num monte de coisa. E ok, tá tudo bem, isso faz parte da gente como ser humano. Mas ao se questionar, ao colocar em dúvida, muitas vezes, essas ativações, a gente pode acabar até desativando pela falta de fé da gente, tá? Então, são macetezinhos aí que eu fui percebendo ao longo do tempo. Essa sintonização, ela é uma canalização de uma tal de Marijana Gabrielsi, tá? Ela não é brasileira, tá? Foi ela que sintonizou, que recebeu a canalização dessas três ferramentas, tá? E aí, claro, depois ela foi passando para outras pessoas. Eu, no caso, recebi depois, eu vou passar a apostila aqui para vocês, a linhagem, tá? Eu recebi do Edgar Martins e agora estou passando essa sintonização para vocês. É como se a gente tivesse uma linhagem, né, de quem vai sendo passado essa energia, tá? E aí, para vocês aqui, eu vou passar a sintonização a nível praticante. O que é um nível praticante? Eu tenho a sintonização a nível mestrado. O que é nível mestrado? Mestrado é quando eu posso dar aula sobre essa sintonização, tá? Ela é um pouco mais profunda. O nível praticante você não pode dar aula, você não pode sintonizar alguém nessa energia, mas você pode aplicar a energia em outras pessoas, em várias pessoas ao mesmo tempo, em você, no ambiente, na tua casa, enfim. Então é para você utilizar, tá? Da forma como você sentir que seja melhor para ti, tá? É, então é só importante que vocês saibam desse detalhezinho, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Até aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então assim, para quem nunca fez uma sintonização, eu vou fazer um primeiro passo aqui para vocês e vou sintonizar vocês primeiro, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês sintam na prática. Porque o que muitas vezes acontece? A gente às vezes faz os cursos, né? E a sintonização é lá no final e quase não é feito prática, e a gente acaba não utilizando a ferramenta, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês agora é sintonizar todos vocês que estão aqui online, tá? Eu vou deixar, claro, também ancorado para quem é da edição ali depois quiser assistir, também assistindo também vai receber a sintonização, tá? É claro que assim, quando a gente está ao vivo, é mais forte, tá? Quando a gente recebe a sintonização. Não tem como dizer que não. Mas não quer dizer que, eu vou assistir o vídeo e não vou receber. Não, você recebe da mesma forma, tá? Inclusive assim, Marília, eu quero refazer a sintonização. Pode refazer, tá? Cada vez que você refaz, você vai como que se conectando cada vez mais com a energia.
mas não é obrigatório que tenha que se refazer. Você fazendo uma única vez a sintonização, você vai estar sintonizado para o resto da tua vida, tá? Até o último dia lá, o momento que você morrer, você vai estar sintonizado nessa energia, tá? Não tem como desativar ela, digamos assim, né? Claro, aí obviamente vai do teu livre-arbítrio utilizar ou não, tá? É, então, eu vou fazer o seguinte: vou sintonizar vocês aqui, tá? Então, eu vou pedir para vocês sentarem de uma forma confortável, colocarem os pés de vocês no chão, irem se ajeitando de uma forma que vocês fiquem bem. Não recomendo muito que fique deitado, porque pode acontecer da gente dormir. Não tem problema se dormir, tá? Mas aí, às vezes, depois, eu perdi a sintonização. O que que era para fazer, né? Quando a gente acaba acordando, né? Então, fica sentadinho, com o pé no chão, é bom para a gente conseguir aterrar, tá? Que daí o pé traz essa sensação de aterramento, tá? É, eu vou colocar uma musiquinha aqui mais baixinha. Vocês me dizem se estão ouvindo. Vocês conseguem ouvir? Tem uma musiquinha bem baixinha? Não? Não? E agora? É que ela tá bem. Ela não tá muito, né? Peraí. Deixa eu escolher uma outra que eu acho que vai ser melhor. E agora, ouvem um pouquinho? Não? Aí, gente, vai ter que ser sem música, porque eu só tô com esse aqui. Eu tô sem o Spotify nesse computador. Mas, enfim, concentrem aí na minha voz e tá tudo certo, tá? Então, vão fechando os olhos de vocês. Vou colocando os pés no chão, vai alinhando a coluna. Eu vou ativando a cada um de vocês agora que está aqui nessa sala e quem for assistir depois. Um cristal abaixo dos pés de vocês, para que esse cristal ele possa como que descarregar toda a tensão que vocês viveram no dia de hoje, as preocupações, as dores físicas, os desconfortos. É como se esse cristal fosse tirando essa energia, toda qualquer energia que não é positiva de vocês. E ele vai transmutando e liberando tudo isso. Vai inspirando bem profundo, enchendo bem teu pulmão de ar. E quando o pulmão estiver bem cheio, você pode ir soltando aos pouquinhos. Inspira novamente e vai soltando. E agora, imagina que lá do topo da tua cabeça se ativa uma energia como se fosse um sol dourado. E dentro desse sol dourado tem o teu nome escrito na mais alta vibração, na frequência de 999 Hz, que é a frequência mais elevada que pode ter. E vai inspirando, enchendo bem o teu pulmão de ar. E vai soltando. E nesse momento, esse sol começa a envolver todo o teu corpo, como se fosse uma bola. E ele vai formando uma proteção, elevando a tua frequência, conectando com os teus mentores, anjo da guarda, os seres de luz que te acompanham. E agora eu vou pedindo a permissão para a essência divina de cada um de vocês que está aqui na aula e de quem for assistir novamente depois, para poder sintonizar vocês nas ferramentas de proteção.
Você pode mentalmente dizer: eu aceito receber. Eu vou sintonizando no teu campo agora a energia da espada de São Miguel Arcanjo. Inspira profundamente e vai sentindo que nesse momento São Miguel Arcanjo aparece na tua frente e te entrega uma espada de luz. Você recebe e faz uma reverência, agradecendo por essa ferramenta. E você pode dizer mentalmente: eu farei bom uso dela. E você pode dizer: a partir de agora, eu sou um portador da espada de luz de São Miguel Arcanjo. A partir desse momento, nenhuma energia negativa terá mais poder sobre mim, porque eu sou protegido por São Miguel. E nada é mais forte que isso. Nesse momento, eu vou pedindo para São Miguel Arcanjo amplificar o poder da espada de cada um de vocês, com a lei dos opostos. Que cada um de vocês que recebeu a espada dele nesse momento, receba essa potencialização na sua espada. Inspira bem profundamente. E vai sentindo aonde no teu campo energético essa espada vai ficar. Como se agora ela fizesse parte de você. Respira bem profundamente. E agora, São Miguel Arcanjo vai te entregando a ferramenta se chama cortina branca. Nesse momento, você pode sentir que é como se fosse uma capa, como se ela tivesse uma capa e um capuz. Inspira bem profundo e sente que a tua energia nesse momento vai ficando azul e que essa cortina branca vai selando o teu campo, para que você se torne invisível aos olhos de qualquer mal. Agradeça a São Miguel Arcanjo e sinta que essa capa vai ficar no teu campo e vai te acompanhar por toda a tua vida e que ela vai se ativar sempre que você desejar. Inspira profundamente. E agora vai percebendo a energia do arcanjo Metatron chegando próximo de você. E nesse momento, ele tem um escudo para te entregar. Você recebe esse escudo
e faz uma reverência a ele, agradecendo. E você pode dizer: muito obrigada. A partir de agora, eu me torno invencível diante aos olhos do mal. E você vai perceber que no seu escudo existe como que uma forma de um botão. E ao apertar esse botão, vai se formando como se fosse uma teia, e ao teu redor vai criar uma bolha de proteção, para que nada te atinja, nem de cima, nem de baixo, e em nenhuma das direções. Inspira profundamente e solta. E você pode pôr a sua mão no seu coração nesse momento. E faça um movimento de reverência aos seres de luz que você acredita. E agradeça por essa sintonização. Sinta que a partir de agora você é ainda mais forte espiritualmente. Inspira bem profundo. E no teu tempo, no teu momento, você pode ir voltando para o aqui e agora. Todos bem? Todo mundo bem? Tá bem, então. Então vamos lá para a prática, né, gente? Então, assim, eu sinto que ainda tá fluindo aqui da minha mão a sintonização, tá? Mas vocês já estão todos sintonizados. O que que vocês vão fazer? Esfrega a tua mão. Olha, muitas lágrimas e bocejos. Então, Cris, quando a gente boceja, a gente está recebendo uma limpeza energética, tá? A gente está liberando. E lágrimas tem a ver, né, com quando a gente conecta assim com. Pode ser que alguns de vocês, pode ser até teu caso, tá, Cris? Pode ser que você tenha de fato conectado, tá? Com o Arcanjo Miguel. Eu tive umas duas, três conexões de fato, assim, realmente com ele. E eu chorei muito, 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 porque a energia deles é tão forte, tão poderosa, que só a presença, né, energética faz com que a gente. Ela é muito elevada, a gente chora muito mesmo. É bem, bem especial. Então, vocês podem ir esfregando a mão de vocês, tá? Essas sintonizações aqui que eu dei para vocês, elas não são obrigatórias de serem ativadas com a mão, tá? Elas são ativadas por verbo, por fala, por comando de fala. Mas elas também vão sair através da mão de vocês, tá? Então, tanto pela fala como pela mão, tá? Então, você pode ativar, quem nunca, né, fez uma ativação, vocês podem fazer esse movimento aqui da mão. E agora, vocês vão falar ativando espada, escudo e cortina branca de São Miguel. Quem é mais sensível energeticamente vai sentir como que um formigamento aqui na mão de vocês, vai sentir tipo uma pressão, uma mão. E aí e caso você não sinta, não tem problema, tá? Eu vou dizer para vocês, eu levei meses quando eu fiz a minha primeira sintonização, meses, gente, fazendo todo dia para sentir alguma coisa, porque eu não sentia nada. Mas caso você já sinta, é ótimo também, tá? Então, assim, vai tentando sentir qual que é o tamanho
da bola que se formou aqui. Para alguns pode ser menor, para outros pode ser um pouco maior. Vai bem devagarinho, tentando sentir essa bola energética. Às vezes, no puxar aqui, parece que é como se a gente estivesse puxando um fio, um elástico, tá? Vai fazendo esse exercício de percepção. E você pode continuar mentalmente falando, ativando escudo, espada e cortina branca de São Miguel, tá? Só pelo mental também já funciona. Se você mentalmente der o comando, já vai funcionar. E aí, quando você vai, às vezes, aproximando, você vai sentindo uma pressão na tua mão. Alguns sentem mais aqui na ponta, outros sentem mais no centro. É um exercício de percepção, tá? Estão sentindo? Sim? Legal. Então, vai sentindo essa sensação. Se você quiser, você pode ativar essa energia em algo, tá? Por exemplo, se você tiver alguma estátua, um cristal, ou se você tiver, enfim, até mesmo um anel, um brinco, qualquer coisa que você tenha que você queira, por exemplo, ativar. Eu tô com a minha xícara aqui, por exemplo. Eu posso até pegar a xícara na mão aqui, ó, né? E colocar aqui, ou então fazer o seguinte: colocar, tipo, a xícara aqui e colocar a mão aqui, ó. Também pode ser feito, tá? E aí você sente. Às vezes na água, bah, gente, não vai dar para vocês verem, porque a minha água tá bem no final aqui. Mas a água às vezes chega a dar uns pequenos movimentos. Tipo, vai testando com a água, é bem legal. Porque é como se ela fizesse uma pequena vibração. Claro, quanto mais aberto os seus canais, maior vai ser a vibração, mas ela dá uma movimentadinha se tiver um copo com água. Mas pode ser um cristal, pode ser um anel, pode ser, enfim, algo que você tem ali, até uma estátua, uma planta também, pode ativar na planta. Até se tiver um pet, pode ativar no pet. Quem tem filho aí, que eu vi que tem gente que tem criança junto, pode ativar nos filhos. Ou se tiver com mais alguém assistindo e a pessoa aceitar receber, pode ativar. Pode ativar, por exemplo, se a pessoa estiver deitada, ativa na cabeça dela e deixa, né, a energia fluindo. Ou até mesmo se vocês quiserem, eu quero ativar em mim, tá? Pode também, tá? Então, vocês podem fazer esse movimento e tu pode ativar aqui. Ah, eu tô com dor de cabeça. Então, dando um exemplo, né? Tô com dor de cabeça, tô com dor de estômago, tô com dor em algum local aqui do meu corpo. Você pode, né, sentir. Então, por exemplo, se eu tô com dor em algo, geralmente tem alguma coisa que tá conectada que não tá legal. Então, eu já vou explicar um pouquinho mais cada ferramenta, tá? Mas, por exemplo, primeiro passo. Ativa a espada do Arcanjo Miguel. Então, ativando a espada do Arcanjo Miguel, ativando a espada do Arcanjo Miguel, ativando a espada do Arcanjo Miguel. Pode falar 3 vezes, e aí você vai pedindo que essa espada, você pode ir falando isso tudo mentalmente, tá? Pedindo que essa espada vá cortando os laços, as conexões, as energias que não são positivas, que ela vá limpando, sabe? E você pode, inclusive, imaginar como se ela estivesse limpando o teu campo. Pode até passar a mão, assim, se você quiser, ó, como se fosse com uma espada, assim, ó, limpando, sabe? Tipo, ah, tô com dor no ombro, vai limpando. Passa devagarinho, né? Você pode ir fazendo esse movimento, tá? Ou simplesmente, não, eu quero limpar o meu campo. Você pode fazer isso aqui, ó. Tipo, vai passando, como se tivesse espada na tua mão. Vai passando e vai limpando, tá? Nesse sentido. Aí vai limpando, enfim. E aí depois você pode pedir para ativar a cortina branca e o escudo de São Miguel. E aí tu pode imaginar selando o teu campo, fechando o teu campo, né? Como se tivesse uma bolha ao teu redor aqui de proteção com essas energias, ou simplesmente tu não precisa, não é necessário que você imagine, tá? Você pode simplesmente dar o comando e pronto, tá? Porque a partir do momento que você pensar ativando a espada de São Miguel, ou ativando o escudo, ou ativando
a cortina branca, não importa, tu pensou, ele vai ativar, tá? Então vai sentindo, às vezes assim, ah, não tô muito legal, ativa, pode até, se tu quiser colocar a mão, pode pôr a mão, tá? Coladinho pode ser também. Ah, eu não tô muito bem, coloca a mão, tá? Pode ser um pouquinho mais longe? Pode ser coladinho? Pode também, tá? Ou simplesmente, se tu estiver meditando e às vezes, ah, eu tô aqui meditando, mas eu não quero fazer os movimentos com a mão. Você vai só mentalmente dando os comandos também, né? Tipo, tu tá aqui, ah, tô rezando também. Posso começar, por exemplo, eu vou fazer uma oração para alguém. Primeiro ativa a espada, o escudo, sempre que vocês enviarem para alguém, primeiro vocês. Primeiro ativa em vocês, que é para vocês não receberem nenhum ataque, nenhum nada, tá? E aí depois vocês fazem pelo outro. Então, alguém pediu uma oração, você ativa em você. Você pode fazer a oração sem ativar para outra pessoa, por exemplo, ou você pode pedir para que, né, ative na outra pessoa. Só que, claro, para ativar em outras pessoas, é obrigatório, tá? Tem que ter o consentimento da pessoa. A pessoa tem que aceitar receber, tá? Não necessariamente tu precisa dizer, ah, eu posso ativar umas ferramentas e tu pode dizer, olha, eu posso fazer uma oração que enviar uma energia? Se a pessoa disser que sim, tá bom, tá? Por exemplo, às vezes as pessoas dizem, ah, faz uma oração para mim que eu vou viajar. Beleza? Aí você faz uma oração e ativa as energias de proteção para ela. Quando você for viajar também, você pode imaginar também esses movimentos, tanto em você, como no teu carro, na tua casa, tá? Então, vocês podem ir fazendo esse movimento. É legal vocês testarem, eu dou esse comando da mão, ó, minha mão aqui ainda tá quentinha, tô sentindo ela. Para alguns, às vezes sente mais, outros sente menos, fazer esse movimento de esfregagem que ativa perfeito, Cris, para não receber ataques energéticos enquanto dorme é ótimo, tá? É excelente, tá? Eu já vou passar um pouquinho, vou falar acho que um pouquinho sobre cada uma, que aí eu acho que vai ficar mais fácil também para vocês entenderem, tá? Mas vocês podem usar separadamente as três ou as três juntas, que é o que eu geralmente acabo utilizando, tá? Gente, vocês me dão só um minutinho, eu fiz fogo no meu fogão e eu tô sentindo o cheiro de fumaça. Então me dá um segundinho, eu já volto. Pronto, vamos lá. Ah, parou. É porque eu travei aqui, que eu fui ver o meu fogão. Mas tá tudo certo. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho aqui separado de cada uma, mas vocês podem utilizar as três juntas. É importante que vocês saibam para que serve cada uma, que daí vocês podem utilizar da forma que vocês sentirem que é melhor, tá? Então, a espada de São Miguel Arcanjo, tá? Essa espada aqui, em específico, ela tem três cores, digamos assim. Ela tem a conexão da energia do vermelho, do laranja e do amarelo, tá? Então, ela é uma espada bem poderosa. Para que que ela serve? Para cortar fios etéricos, conexões, laços, né, que a gente possa ter, tanto com pessoas, com seres negativos, com espíritos, né? Com pessoas que já podem ter desencarnado, né? Ou pessoas encarnadas, enfim. A gente pode até cortar fios energéticos que a gente tenha com lugares, tá? Às vezes, eu tenho, nossa, eu sinto muita saudade daquela cidade onde eu morava, ou daquela casa onde eu morava, ou até mesmo com pessoas também, né? Pessoas que a gente às vezes tem um carinho, uma intimidade, uma conexão, né? Amizades, amores, qualquer coisa nesse sentido, né?
laços e conexões que a gente vai gerando ao longo da vida, tá? Tanto com locais, pessoas, seres que já estão em outros planos, enfim, tá? Então, a espada, ela é ótima para você desconectar esses laços. Ela é o primeiro passo para tu fazer uma limpeza energética, tá? Tanto em você, como na tua casa, ou até mesmo para uma outra pessoa. Mas aqui eu vou dar um aviso de um cuidado para vocês. Se essa é a única sintonização que vocês já receberam sobre limpeza energética, eu digo assim, ó, para você pode usar quantas vezes você quiser, tá? Sempre que você quiser. Agora, ao limpar a energia de outra pessoa, se você só tem essa sintonização energética, eu diria assim, às vezes para não recomendo. Por quê? Não é que você não possa fazer. Pode ativar. O problema é que dependendo do que a pessoa tem, às vezes só com essa ferramenta não vai resolver, tá? Então, tem situações, às vezes, que a gente precisa de mais ferramentas, e aí, para que esses seres ou essas energias não venham para cima de você, às vezes é melhor não fazer, tá? Tipo, encaminhar para alguém que realmente entenda do assunto. Mas não quer dizer que assim, por exemplo, meu filho tá com problema. Obviamente você vai fazer, né? A gente que é mãe, pai, a gente tem essa conexão, a gente vai querer ajudar. Não resolveu? Beleza. Aí a gente pede ajuda para alguém. Mas agora, vou fazer para um amigo, vou fazer, sabe? Aí às vezes não é tão bom. Tipo, a pessoa, faz uma limpeza ali para mim. Se você só tem essa ferramenta, tá? Agora, eu já fiz outros cursos, já aprofundei nesse assunto, beleza, vai ser um upgrade aqui para ti, tá? Isso não quer dizer que essa ferramenta não funcione, não é isso. É que o que que acontece? Quando a gente vai, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tenha um obsessor no campo dela, tá? Dando um exemplo bem básico aqui. Se eu só cortar o laço que essa pessoa tem com esse obsessor, que é o que essa ferramenta vai fazer, esse obsessor vai sair dela e vai dizer assim: danadinha, você tá querendo cortar o laço dela, então agora eu vou acoplar no teu campo. Aí vai vir te atazanar, entende? Ou, enfim, vai sair dali e vai incomodar outra pessoa. Quando a gente faz o encaminhamento, tem todo um passo a passo, a gente precisa, dependendo do tipo de ser, a gente às vezes prende esse ser, encaminha, enfim, faz uma cicatrização nesses laços, tem todo um passo a passo mais aprofundado, tá? Mas aqui é algo que para vocês utilizarem principalmente para vocês, assim, para casa de vocês, tá? Então, mais nesse sentido, não que não possa ativar em alguém, eu só falo isso assim, ó, porque daqui a pouco vocês vão dizer, meu Deus, Marília, eu usei esse negócio lá no fulano, agora eu tô me sentindo mal. Porque faltou outras ferramentas, é nesse sentido, tá? Então, avisar vocês para que vocês não se coloquem em encrenca, tá bom? Então, o objetivo principal da espada é esse, tá? Ele vai cortar ali laços, conexões, ligações que a gente tem com pessoas, com locais. Pode ser até, eu vendi um carro, tinha muito apego àquele carro. Corta tua conexão, sabe? Então, assim, é meio que serve para uma infinidade de coisas, tá? Por exemplo, ganhei um presente, ganhei essa xícara aqui de presente. Eu não sei se essa xícara aqui veio com uma energia boa, se a intenção de quem me deu era boa, ou vai saber, né? A pessoa que construiu, fez, fabricou ela, às vezes não estava num dia bom também, vai saber, né? Pode ter uma energia ali desde o transporte, etc. Imagina como que é a espada. Você pode pegar na mão assim, recebeu o presente, obrigada. Você fala mentalmente, ativando a espada de seu amigo arcanjo, limpando, pronto. Aí você coloca lá no teu cantinho, beleza, tá limpo. Nem precisa falar, só mentalizar, ativando, pega na mão, coloca lá, ela vai ficar agindo pelo tempo que for necessário, tá? Essa aqui é uma ativação que, assim, você vai dar o comando dela, você não precisa fechar, tá? Tu não precisa dizer desativando a espada, tá? Não precisa. Ela vai trabalhar pelo tempo que precisa. Porque às vezes em 1 minuto, ela vai ter feito o trabalho dela. Às vezes ela vai levar 20 minutos, meia hora, vamos dizer assim. Então, depende, né? Então, ela mesma vai se desativar. Quanto a isso, vocês podem ficar bem tranquilos. Outra dica que bem legal também, gente, é assim, ó, quando a gente vai fazer uma limpeza na casa, né? Eu vou fazer faxina aqui em casa, vou dar uma limpada. Quando você for começar a tua faxina, você pode pedir, ativa a espada de São Miguel sempre em você, sempre, sempre, tá? Sempre em você primeiro. E aí você pode pedir assim, que durante a faxina, essa espada também vá, né, passando por toda a casa, limpando,
todo laço, conexão, energia negativa, retirando tudo que tiver de ruim. Vocês podem fazer esse movimento também, tá? Por exemplo, cortando os laços das visitas, ou enfim, qualquer energia de inveja, olho gordo, qualquer coisa nesse sentido. Então, você pode mentalizar. Tu mesmo pode criar o teu próprio comando, tá? Porque qual que é o comando da espada? Você vai dizer 3 vezes, ativando a espada de São Miguel Arcanjo, ou ativando a espada de São Miguel. Ativando a espada de São Miguel, ativando a espada de São Miguel. Esse é o comando. Aí você direciona ela para aquilo que você quer. Se você quiser, não é necessário, tá? Então, por exemplo, ativando a espada de São Miguel, limpando a energia dessa xícara. Ativando a espada de São Miguel, limpando a energia de toda a minha sala. Ativando a espada de São Miguel, limpando a energia de toda a minha casa. Você pode imaginar a casa pequenininha aqui no meio das tuas mãos e ficar aqui concentrado. Ou tu simplesmente dá o comando e deixa a energia agir, tá? É algo mais forte, enfim, eu quero me concentrar aqui, faz nesse movimento aqui. Imagina, por exemplo, a casa aqui dentro, ou tu pode imaginar uma pessoa aqui, por exemplo, teu filho, né? Para filho, até os 15, 16 anos, vocês não precisam pedir consentimento. Depois dessa idade, sim, aí a gente pede consentimento. É, mas para as outras pessoas a gente precisa pedir, tá? E aí se coloca, né? Imagina a pessoa pequenininha aqui dentro, ou tu pode escrever o nome completo dela, a data de nascimento, né, e pegar num bilhetinho, tipo, pega um bilhetinho e escreve, né? Vou escrever o nome da pessoa aqui nesse bilhete, e aí eu coloco aqui no meio da minha mão, ou eu coloco como eu mostrei antes, né? Coloco aqui, faço assim também, pode ser, tá? E aí você fica ali. Se tu sente que é algo mais pesado, melhor que você concentre dessa forma. Mas assim, no dia a dia, você pode simplesmente dar um comando, tá? Ela vai agir, ela vai se ativar porque ela tá no teu campo. Então, automaticamente, ela vai fazendo o serviço dela, tá? É, uma dica aqui é bem legal, que antes a Cris pediu, né? Pra gente não ter ataques energéticos enquanto a gente dorme. Quando tu for tomar teu banho, né, principalmente à noite, assim, antes da gente dormir, é muito bom, durante o banho, vocês ativarem a espada de São Miguel. E aí você pode ir mentalizando que vai cortando toda a inveja, olho gordo, mal olhado, todo laço, conexão, enfim, ligação com qualquer ser que não seja da luz, ou com qualquer energia que não seja positiva. Enfim, vai imaginando isso, sabe? Ou simplesmente vai falando, como for melhor para ti, tá? Porque cada pessoa se conecta com a energia de uma forma, não existe um certo ou um errado, sabe? Não existe a gente utilizar errado, a não ser que a gente utilize para o mal, tá? Mas, como essas energias aqui, elas são ancoradas em extrema frequência vibratória, se você colocar uma intenção ruim, ela simplesmente não ativa, tá? Ela não funciona. Quanto a isso, vocês podem ficar bem tranquilos, tá? Por exemplo, você não pode imaginar uma espada de São Miguel cortando uma pessoa no meio. Porque eu tô com raiva do fulano, quero cortar e picar. Não vai adiantar. Ela não vai ativar, tá? Mas vocês podem cortar os laços de situações. Por exemplo, meu Deus, hoje eu briguei com a Simone, né? Aí tô com raiva da Simone, a gente brigou, ela me disse umas coisas, não foi legal. O que que você vai fazer? Você não vai ativar na Simone, você vai ativar nos laços negativos da situação. Então, tu pode, sei lá, na tua meditação, na tua oração, ou simplesmente visualizar aqui, né, como se a pessoa aqui, você aqui, e aí a espada é como se ela tivesse assim, ó, cortando aqui no meio, sabe? Você tá aqui, a pessoa tá aqui, a espada tá aqui trabalhando no meio, cortando esses laços, essas conexões, enfim. Sempre que você tiver com medo, ai meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer para falar alguma coisa para alguma pessoa, eu tô com medo de como ela vai reagir. Imagina cortando esses laços, sabe, de medo, de ai meu Deus, eu não posso chegar, né? Então, ó, a infinidade, gente, assim, ó, usem da criatividade de vocês para utilizar a espada aí para tudo. Dá para utilizar para muita coisa, tá? Não sei se vocês conseguiram entender, se ficou com alguma dúvida sobre essa energia. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone ou escreve aqui no chat também, que eu vou respondendo, tá? Hum, até aqui tem algumas pessoas que são terapeutas também, então uma dica bem legal, provavelmente pode ser que vocês já saibam também, né?
Mas assim, uma dica bem legal é sempre que você atende alguém, um cliente, isso serve para terapeuta, massagista. Perfeito, ativa sobre o carro, por exemplo, vou viajar, tá? Você pode, tipo, ativando a espada de São Miguel, como que limpando a energia do carro, né? Depois ali as outras são mais para proteção. E sobre a casa também, quando vai dormir, quando vai fazer uma faxina, tá? Pode utilizar. É, vai fazer uma viagem, enfim, né? No teu dia a dia também para trabalhar. Começou o teu dia também, acorda, pode ativar também, tá? Dá para utilizar para uma infinidade de coisas, principalmente limpeza, tá? Imaginem assim, a espada ela limpa, ela corta, então ela vai limpar, ela vai retirar o que tem de laços, conexões e ligações ali, seja pessoas, ambientes, situações, lugares, tá? É nesse sentido, para isso que ela funciona. E aí vocês vão utilizar da criatividade de vocês, tá? Quanto a isso. Pode até utilizar, por exemplo, se você tem um processo na justiça, utiliza para que, né, pedindo para que o arcanjo Miguel limpe, né, com a espada, a injustiça, né, porque assim, você não pode pedir para que seja favorável a você, tá? Porque a gente não sabe se energeticamente não tem algo ali que você precise pagar, ou enfim, né? Que tem algo que está em desequilíbrio. Mas você pode pedir para que seja ativado para o justo, sabe? Para que a justiça divina se faça na justiça terrena, tá? Para que você não saia injustiçado, digamos assim, da situação. E também para que você não cometa nenhuma injustiça com alguém, porque senão acaba pagando karma depois também, né? Então pode utilizar para isso também. Ah, e que eu estava falando aqui também de, para quem é terapeuta, quem faz massagem, enfim, quem lida ali com o contato de pessoas, né, fisioterapeuta, até mesmo às vezes médicos, enfim, você terminou um atendimento com alguém, você pode fazer tipo um golpe de karatê aqui, né? Tu pode ativando a espada de São Miguel, ativando a espada de São Miguel, ativando a espada de São Miguel, desconectando desse cliente. Porque quem é muito sensitivo, e aí aqui talvez até alguns de vocês nem, né, por exemplo, nem não necessariamente trabalhem nessas áreas, mas às vezes são pessoas sensitivas. Tipo, conversei com a minha amiga, nossa, parecia que eu podia sentir o que ela estava sentindo. São pessoas que acabam. Por que que a gente sente isso? Porque a gente tem um laço com a outra pessoa, a gente conectou ali com a outra pessoa, e através desse laço houve uma troca energética. E aí, às vezes, a gente fica com o peso da pessoa pra gente. Tipo, a pessoa sai bem, feliz da vida, e a gente fica, ai meu Deus, eu tô morrendo, eu tô mal, peguei a energia da outra pessoa. Sabe, os esponjinhas aí? Então, podem utilizar isso. A pessoa saiu, tu terminou de falar com ela, tu fala mentalmente, ativando a espada de São Miguel, ativando a espada de São Miguel, ativando a espada de São Miguel. Pode ser nesse movimento de corte, como também não, simplesmente pode só falar, tá? Mas desconectando da pessoa para que você fique com a tua energia e ela com a dela, tá? E no reiki também, né? Por exemplo, você vai iniciar o reiki ali, você pode tanto no início como no final também ativar as três ferramentas, tá? Inclusive é ótimo para tu utilizar, por exemplo, enquanto você está aplicando o reiki, principalmente as energias de proteção, né? Elas são ótimas para que nenhum ataque externo chegue, né? Então, é bem, bem especial. Tá. Então, sobre esse, qualquer coisa, vocês vão me pedindo aqui, senão eu vou passando aqui para a parte da cortina branca. Tudo certo? Depois, gente, eu vou passar uma apostila para vocês. Eu só vou fazer alguns pequenos ajustes que eu tive alguns insights hoje à tarde. Mas aí eu edito elas bem certinho e durante a semana eu posto aqui, ali no grupo para vocês, tá? Caso tenha alguém que é da 20ª edição e não é da 19ª, aí me chama no particular, tá? Porque às vezes eu acabo não lembrando exatamente quem que participa de qual edição. Que daí eu mando a apostila no particular também, tá? Então vamos lá, para a cortina branca de São Miguel. Então a cortina branca de São Miguel é uma metáfora, tá? Que a gente, o nome é uma metáfora. É como se, sabe quando a gente era criança que a gente ia brincar de se esconder, a gente se escondia atrás da cortina? É tipo isso, assim, né? É como se fosse um manto, não é o manto de invisibilidade. O manto de invisibilidade é uma outra ferramenta que não foi ativado para vocês, mas é como se fosse, tá? Ele é muito parecido.
Então, o que que a cortina branca vai fazer? Ela vai te tornar invisível aos olhos do mal. Invisível à inveja, olho gordo, mal olhado, invisível a magias, macumbas negativas, enfim, coisas, maldições, enfim, né? É, a cortina branca ela também vai te tornar invisível a obsessores, a seres que não são da luz e tudo mais. Claro que quando a gente está com a vibração muito baixa, vou falar para vocês assim, experiência própria, tá? Quando a gente está com a vibração muito baixa, é difícil da gente conseguir. Não é que ela não ativa, mas é que a gente não consegue conectar. A gente está, às vezes, com a vibração muito densa daí, né? Acaba não ativando. Mas, por isso que eu digo, ativa todo santo dia, que é para não deixar nada negativo entrar. Se você estiver bem, né? Você ativa ela, vai, né? Você continua se mantendo bem, para não oscilar, às vezes, ali no dia a dia, tá? Então a cortina ela é como se fosse, né? Ali até quando eu ativei para vocês, eu senti como se fosse uma capa aqui que tivesse também um manto aqui em cima, né? Então, para quem já assistiu Harry Potter, sabe mais ou menos aquele negócio que ele utilizava, que ele ficava invisível. A cortina branca de São Miguel é mais ou menos isso aí, tá? Então, tipo, você vai ficar escondidinho ali, ninguém vai, né? Ninguém que for da não luz, digamos assim, ou uma energia negativa enviada para você, ela não vai te encontrar, não vai conseguir te achar, tá? Então, ela é bem poderosa também. Então, assim, vocês podem utilizar também para tudo. Por exemplo, eu vou dormir, ativa ela, tá? A cortina, ela fica ativa por 24 horas, tá? Quando você ativar, por exemplo, tu pode pegar o hábito de ativar toda noite antes de dormir. Se você tem muito pesadelo, tem dificuldade de dormir, enfim, se debate muito para dormir, enfim, né? Ativa, né? Primeiro a espada, depois a cortina aqui. Pode falar 3 vezes, ativando cortina branca de São Miguel, ativando cortina branca de São Miguel, ativando cortina branca de São Miguel. Pronto, fala ou mentaliza, né? Ela vai ficar ativa até no outro dia. São 24 horas que ela fica ativa. É claro que assim, depois ela vai, por exemplo, assim, ela vai enfraquecendo, né? Ela tem uma carga energética ali, digamos, né? Mas ativa. Eu geralmente faço um ritualzinho de manhã e à noite. Que aí, tipo, né? Tu vai estar bem fortalecido, digamos assim. Então, quando acorda e quando vai dormir. É legal a gente ter um ritual ali para esses momentos, tá? Você pode ativar. O que que eu faço? Eu ativo em mim, eu ativo no quarto, tá? Então eu ativo, falo 3 vezes, ativando a cortina branca de São Miguel, aí eu falo sobre mim, sobre o meu quarto, sobre a minha casa e na casa. Então é como se fosse fazer 3 pontes, digamos assim, né? Então fortalece ainda mais, tá? Então, por exemplo, mas na minha casa o meu marido ele não me deu o consentimento para ativar. Mas você não ativou nele, você ativou na casa. Automaticamente ele vai sair beneficiado, claro, né? Mas quando é em ambientes, a gente pode ativar. Só claro, por exemplo, né? Aqui outras dicas para vocês terem cuidado. Não vai ativar num ambiente que vocês não conhecem, por exemplo, sei lá, nunca fui na casa do fulano, daqui a pouco na casa do fulano tá com a energia cheia de urucubaca e eu vou ativar lá. Se ativar, provavelmente a hora que desativar vai vir para cima de você, tipo, né? Então, por isso que primeiro a gente ativa a espada e depois a cortina, tá? Que aí a gente vai proteger, por exemplo, tu vai trabalhar ativa em você, ativa na tua sala, né? Que aí vai aumentar muito a tua proteção, para que você não fique recebendo, às vezes, por exemplo, um ataque energético de um colega, às vezes não necessariamente que ele não queira nosso bem, mas às vezes ele não tá bem, né? O colega ali do lado trabalhando não tá bem, né? Quem trabalha em locais onde tem mais pessoas, ou um cliente às vezes não tá legal, ou uma pessoa, um amigo que eu vou conversar naquele dia não tá muito bem. Então, é bom a gente estar sempre com essas ferramentas ativadas, tá? Tipo, pegar o hábito mesmo como se fosse querer escovar os dentes, né? Pode até criar uma âncora. Toda vez que eu for escovar os dentes, eu vou lembrar que eu tenho que ativar as ferramentas. Nem que tu tá lá escovando o dente, lá, ativando a espada do seu... não importa. Importante é ativar, tá? Já aconteceu várias vezes. Marília, Oi, pode falar, eu Simone. posso, eu posso, eu posso ativar, tipo, no meu trabalho, mesmo tendo outras pessoas, tipo, a empresa é minha, eu posso ativar no meu ambiente, Pode. mesmo tendo outras pessoas lá e tal.
Pode. Como a empresa é tua, bem tranquilo, né? Faz assim, ó. Passa a espada de San Miguel primeiro em você, e aí pede para a espada. E assim, ó, ideal que você faça isso antes de ir para a empresa, que aí tu chega lá já tá limpo, digamos assim, né? A gente tem mais força quando a gente limpa à distância do que presencialmente, tá? Que é tipo, vou te dar um exemplo, é tipo você ir limpar um lugar que tá muito sujo, tu vai se sujar se tu chegar no lugar, mas se tu limpar esse lugar à distância, não respinga, entende? É uma forma de se proteger também. Então, ativa primeiro a espada em você, e daí vai limpando a tua sala, vai imaginando toda a empresa, enfim. E aí depois tu ativa como se fosse assim, no teu local onde você fica, em você, e pode também ativar assim durante toda a empresa, assim. Porque como você é a dona, de certa forma, independente do que aconteça ali, querendo ou não, tu acaba sendo atingida, né? Então, para ti vai ser ótimo, tá? Vai te ajudar bastante bem. Inclusive, assim, o que que acontece? Quando a gente ativa no nosso local de trabalho, geralmente as pessoas elas trabalham melhor, elas ficam mais tranquilas, produzem mais, tem uma harmonização. Não vou te dizer que assim, nossa, isso aqui é assim, né, o milagre da Terra. Não, mas ajuda, tá? Ajuda porque tem uma energia ali, digamos assim, mais elevada agindo, né? Isso. Até a Maristela falou, no ambiente de trabalho, assim, não é que tenha que ser só a distância, tá? Nossa, saí de casa, esqueci, cheguei aqui agora que me lembrei. Não tem problema, ativa, né? Mas se você ativar, eu te falo isso assim, ó, porque eu já testei, tá? Quando eu atendia em outros locais, quando eu ativava antes de sair de casa, eu sentia que tinha mais força. Quando eu chegava e ativava no momento lá do trabalho, às vezes eu sentia que já não estava mais, né, não agia tão bem, digamos assim. Mas, esqueci, pode ativar, por exemplo, já várias vezes aconteceu, eu saí, porque sempre que eu saio do carro, eu sempre ativo a proteção. Às vezes eu já andei 10, 15 minutos, eu lembro, ui, não ativei, né? Aí eu tô ali dirigindo e eu mesmo ativo, né? Tipo, tudo bem, né? Melhor do que não ativar, tá? Exato. Geralmente a gente esquece. E aí, quando a gente chega, é sempre energia pesada que vai lembrar. Bem normal, é bem isso que acontece. Por isso que o bom é a gente ter essa rotina. Tipo, que nem eu falei, você pode criar uma âncora de dizer, toda vez que eu for escovar meu dente, eu vou lembrar que eu tenho que ativar. Pode dar esse comando pro teu cérebro. Cérebro, me lembre de que quando eu for fazer tal coisa, eu preciso ativar a ferramenta, tá? Vocês podem utilizar isso como âncora. Eu usei o exemplo do escovar o dente, porque pelo menos a gente vai escovar, né? De manhã e de noite ali a gente vai lembrar, né? Que é o momento que eu falei, né? Claro, de meio-dia escovar o dente também, mas digamos assim, né? De manhã e à noite, que é o momento que seria de ativar, a gente vai acabar lembrando. Ou, por exemplo, todo momento que eu deitar ou acordar, enfim, né? Também pode fazer. Então, a princípio, a cortina branca é para isso, tá? É para eu me tornar invisível aos olhos do mal, tá? Porque às vezes não adianta só a gente estar com um escudo, né? Se tem, vamos usar um exemplo aqui dos filmes de guerra, né? Por exemplo, uma pessoa às vezes até ela tá lá com o escudo lá guerreando, tá dando aí, vem alguém lá de cima e te manda uma flecha, pô, te acertou, né? Se você tá com invisível, dificilmente vão ver onde que você tá. Então, essa parte da invisibilidade, ela é muito boa para a gente ter no nosso dia a dia, tá? Uhum. Tá. Então, agora eu vou falar do escudo do arcanjo Metatron, tá? Então, o escudo, ele é como se fosse, até achei bem interessante, porque quando eu dei a sintonização para vocês aqui, ele meio que, entre aspas, se transformou. O escudo ele veio mesmo como um escudo, sabe? Como se fosse um negócio aqui, um escudo aqui que protege vocês. Mas durante a sintonização, eu percebi que é como se fosse, como se tivesse assim, eu tenho aqui um escudo aqui, e aí lembra que eu falei do botão? Que eu apertava no botão e ele começava a formar uma bolha. Foi bem esse sentido que eu percebi, como se essa bolha te envolvesse totalmente, tipo, toda, né? Como se fosse em todas as direções. Então, o escudo também, ele é muito parecido com a invisibilidade ali da cortina. A diferença é que a cortina, se alguém vier e tirar a tua cortina, tu tá, entre aspas, desprotegido, tu tá, né, tu tá visto. O escudo não.
Se alguém te atacar, te jogar uma flecha, esse escudo aqui, como ele fecha todo o teu campo, ele vai te proteger. É claro que, né, gente, todo escudo, ele pode em algum momento romper, né? Porque, eu tô recebendo muito ataque. Aí ele vai romper, né? Às vezes, isso vai depender muito, porque o escudo, ele é formado a partir da tua energia. Então, quanto melhor você tá, mais elevado tá a tua frequência, enfim, né? Quanto mais você usa ele, também mais você fortalece ele, tá? Então, o escudo, quando você tá legal, tá bem, ele vai cada vez se fortalecendo mais. Agora, né, quando eu não tô legal, ou enfim, eu uso só lá de vez em nunca, né? Esse escudo, ele não vai ser tão forte assim. E se eu tiver uma carga muito forte de, muita gente me jogando inveja, muita gente fazendo, sei lá, magia, muito obsessor por cima de mim, vai ter um momento que esse escudo ele vai romper. Mas por isso que eu digo, ativa todo dia. Que aí, quanto mais você ativar, mais você vai fortalecer ele e mais também você vai se conectar com ele. Você vai sentir também, né? Quando tem algo que tá certo, quando não tá, tá? Então, o escudo também é super poderoso, tá? Para tudo, tá? Para qualquer energia que não seja da luz, tá? Então, você pode ativar em você, em outras pessoas, pode ativar no carro, na casa, na empresa, tá? Quando é empresa, eu só não recomendo assim, você não é dono da empresa, e aí tem muitas pessoas que trabalham ali, sei lá, eu trabalho com 10, 20 pessoas ali na empresa. Aí eu não recomendo. Agora, tá, eu trabalho na empresa, a gente é em duas, três pessoas, se quiser ativar, né? E mesmo que a empresa não seja tua, até que tudo bem, né? Mas se a empresa não for tua e tiver muitos colaboradores, eu não recomendo, porque aí de repente, né, acaba pesando no teu campo. Aí para ti vai ficar fraco, digamos assim, né? Porque tu tá protegendo um monte de gente, tá? Mas não que não possa fazer. Se você tem outras sintonizações, enfim, só vai, tá? Pode ativar. Então, pode ser feito à distância, tá? Pode ser feito presencialmente. Como eu disse ali, à distância, tu imaginar a pessoa, uma empresa aqui, tá? Dentro da mão, ou simplesmente mentalizar também, porque essa sintonização, ela é por comando verbal, né? É quântico. Ou no presencial mesmo. Então, até pode chegar assim, colocar, por exemplo, a mão na parede e imaginar que essa parede vai se tornar um escudo, que nada vai passar a partir dessa parede, por exemplo, né? Então, tu pode colocar como um escudo nesse sentido, tá? Deixa eu ver o que mais. Para os pets também, quem tem animais de estimação, quem tem criação, tem gado, tem, enfim, né, animais assim, tipo fazendas, essas coisas, pode ativar também, tá? Tenho máquina agrícola, pode ativar também, tá? Tenho caminhão, pode ativar também, tá? Enfim, o que tu tiver aí de coisas que você quer proteger, pode ativar, tá? Até tu pode pedir, por exemplo, eu tenho uma porta aqui em casa que dá muito para a rua, ou sei lá, pede para que seja fortalecido o escudo nesse local. Então, tu fala 3 vezes, ativando o escudo do arcanjo Metatron. E aí você fala sobre mim, sobre a minha sala aqui, né? Sobre o meu quarto, sobre a minha casa, ou sobre a minha empresa, o meu local de trabalho, sobre o meu carro, enfim, aí você vai colocando como você sentir que é melhor para ti. Que aí, por exemplo, vai muito de tu usar a tua criatividade, tá? Aqui a Márcia pediu, em salas de aula muito conturbadas, é possível? Sim, é possível, tá? Tu pode pedir, por exemplo, aqui também eu te indicaria, se possível, tu ativar antes de ir para a escola, tá? Então, tu ativa a espada, aí se ativa a cortina e por último o escudo. Mas sempre primeiro em você, então você vai dar comando assim, Márcia, ativando espada, escudo e cortina branca, né? Você pode abreviar dando comando dessa forma. Sobre mim, sobre a sala de aula, né? Sobre mim e sobre a sala de aula. Tu não tá ativando nas crianças, né? Ou enfim, nos alunos, né? Se forem alunos maiores, tu tá ativando no ambiente, tá? Porque crianças, de forma geral, assim, muito tranquilo de trabalhar a energia deles, tá? É difícil, não é que não é impossível, às vezes acontece,
Mas é difícil que tenha coisas muito pesadas nas crianças, né? Eles por si só, eles têm já uma proteção um pouco mais forte pela ingenuidade mesmo, sabe, né? Pela pureza da criança mesmo, né? Porque geralmente as crianças elas não têm assim uma maldade no coração, né? Então, de forma geral, eles têm mais proteção. Mas, claro, às vezes eles acabam carregando as cargas dos pais, ou enfim, do ambiente ali onde eles convivem, né? Mas pode ativar sim, porque principalmente se a sala tiver muito, né? Muito pesada. E uma dica que também eu não sei se é possível, mas às vezes tu pode até utilizar uma frequência solfégio num som bem baixinho dentro da sala de aula também, tá? Você pode colocar a frequência solfégio de 528 Hz, que é a frequência do amor, ou 432, que é uma frequência que ajuda também a focar, a ter foco e atenção, também você pode colocar. Por exemplo, tu pode colocar no teu celular, se tiver Spotify ou algum outro aplicativo, tu coloca, por exemplo, aqui tá tocando, ó. Tu coloca no menor som possível, bem baixinho. Por quê? Porque as frequências solfégio, elas têm uma vibração muito alta. Então, também, para quem quer proteger um ambiente, quer acalmar um ambiente, é bem poderoso. A Simone também, que tem a própria empresa, pode pôr, porque ela vai limpando o ambiente, tá? É bem, bem poderoso as frequências solfégio. E ela vai impedir também, pela frequência do som, que alguma coisa negativa entre, tá? Então, também dá para, digamos assim, incrementar, né, com o que vocês já têm de sintonização, colocar isso junto também, tá? Porque aí ela vai ficar agindo ali de uma forma até mais potente do que utilizando só a sintonização, por exemplo, né? Aí também vai ajudar. E mesmo que tu coloca no menor som possível, no menor barulho possível, o ambiente recebe igual, tá? Tá lá no volume 1, pode colocar. Eu não sei se a Marinês queria falar alguma coisa, vi que ela abriu o microfone ou foi só. Então, Ruth, vai muito de você sentir qual frequência tu quer colocar. Mas, por exemplo, para a escola, é legal a frequência 432, tá? Que ela é uma frequência a 432 e a 528, tá? Essas duas, elas trabalham a frequência do amor, do equilíbrio, até mesmo da abundância, tá? Abundância espiritual, né? É, ao bem-estar físico, emocional, mental, tá? Acho que essas duas frequências seriam as mais, assim, as melhores. Se colocar a frequência muito elevada, aí às vezes pode ser que dê um soninho. Então, a de 432, 528 são as melhores. Ó, essa das frequências não vai estar na apostila, mas a explicação, Fer, das três ferramentas vai estar, tá? Vai estar tudo lá na apostila. Essas mesmas frequências podem ser usadas em casa com a filha que tá. Pode sim, pode usar sim, Márcia. Pode. Por exemplo, se tu tem às vezes filho que é muito agitado, ou que tem dificuldade para dormir, ou às vezes assim que eles estão numa fase, às vezes, né? Por exemplo, a minha tá na fase dos 10, assim, tá lá naquela fase meio rebelde, sabe? Da adolescência, né? Então é legal, às vezes, colocar ali bem baixinho e vir, tu vai ver que dá uns minutinhos assim, parece que eles ficam mais tranquilos, sabe? Aquela brabeza ou aquela sensação que, claro, eu sempre falo assim, antes uma criança espoleta, né, do que uma criança doente, com certeza, né? Mas às vezes eles estão muito assim, no sentido de, tá com TDAH, tá com, né, uma ansiedade, nesse sentido, né? Então, sim, e claro, o som não vai fazer nenhum mal, tá? Quanto a isso, vocês podem ficar bem tranquilos, porque as frequências solfégio, elas não fazem mal algum. Muito pelo contrário, ela vai trazer um equilíbrio energético. É quase como se fosse receber um reiki, quase, tá? Falando aqui de uma forma mais chula, digamos assim, tá? Mas as frequências solfégio são bem, bem especiais. Aí pode pôr no Spotify ali e deixar tocando, por exemplo, pode até colocar à noite também, vai dormir, coloca, né, num som bem baixinho que não vai atrapalhar, porque se tu colocar num volume que vocês vão ouvir, vai atrapalhar o sono, que às vezes vai acordar, né? Então, por exemplo, não precisa nem colocar no quarto, pode deixar na sala tocando, ele vai agir no ambiente, tá? Então, podem utilizar.
Mais alguma dúvida, gente? Podem me perguntar aqui que eu vou respondendo vocês. Não, bem tranquilo? Bom, qualquer coisa também, às vezes, conforme a gente vai utilizando no dia a dia, a gente vai tendo as dúvidas, né? Vocês podem me perguntar também. Mas, gente, assim, ó, é tranquilo, não tem nada assim, né? Não tem muito segredo. Ou mentalizar, ou falar, ou utilizar com as mãos. Uma indicação que eu dou assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de praticidade, então eu acabo, às vezes, até pecando um pouco nesse lado, assim, porque eu já mentalizo, vou fazendo as coisas mentalizando. Mas é legal, eventualmente, a gente fazer esse movimento de eu vou sentar aqui, eu vou sentir a energia, porque a gente se conecta mais profundamente quando a gente está ali, como se fosse numa meditação, né, ou observando também como que a energia age. Mas não que seja, nossa, se eu não fizer isso, não vai funcionar, né? Porque tem vários tipos de sintonizações no mercado, digamos assim, né? E cada uma tem o seu modo de funcionar. Essa é desse jeito, ela tem muita praticidade, tá? Então é bem, bem tranquila de utilizar. Só, claro, aquilo que eu comentei com você, só ter às vezes um pouquinho de cuidado quando a gente vai ativar para alguém, a gente não sabe. Mas pelo fato que se a pessoa estiver muito sobrecarregada, pode ser que a gente não dê conta só com essas energias, tá? É mais nesse sentido. Mas tirando isso, assim, para vocês, para casa de vocês, para os filhos, pets, carro, enfim, usem à vontade, assim, fiquem super tranquilos de usar, tá? Isso então, gente. Então tá, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me gritem, tá bom? Agradeço aí a participação de todos vocês. Desejo que vocês possam usar muito aí, estarem cada dia mais protegidos. E desejo também uma ótima semana para vocês, tá? Durante a semana também eu vou postando aqui a apostila para vocês. Caso alguém é da 20ª edição e veio para aula, me chama no particular, que daí eu envio para vocês daí a apostila, tá bom? Então tá. Um beijão, se cuidam, boa semana.